Tá bom, então agora nesses exercícios, barra exemplos, eu vou mostrar como que a gente usa as equações paramétricas, tá? Aí você pode supor assim, vou dar esse exemplo. De onde que poderia vir um exemplo desses? Que o x é t menos 2, o y é t mais 5. Isso surge naturalmente, tá? Não é nenhum exemplo artificial, não. Você pode pensar em um objeto, por exemplo, que está em um plano, né? Ele está se movendo num plano, e ele faz um movimento linear no eixo x, né? Com a velocidade constante, então ele está aqui, e aí ele tem uma equação no x dada por aquela equação, uma equação no y dada por aquela equação. Como que seria o gráfico desse objeto? Né? Então ele está se movendo no eixo x, quem governa o movimento dele é essa equação x, e no eixo y, quem governa é a y. Então a gente pode fazer uma tabela de valores, né? O exercício pede para a gente fazer uma tabela de valores, para a gente fazer um esboço de como que vai ser essa curva aqui, né? O que será que ele vai fazer? Será que ele vai ficar girando assim? O que será que ele vai fazer? Então a gente vai tentar entender como que vai ser a curva que ele faz e depois escrever uma equação que só tenha x e y. Essa equação que só tem x e y vai ser uma relação, não necessariamente uma função. Pode ser que em alguns casos especiais ela também seja uma função. Mas a princípio ela vai ser só uma relação entre x e y, como a x quadrado mais y quadrado igual a 1. Né? Não é uma função, é uma relação. Ok, então vamos começar. Table of Values. Eu vou colocar um valor para t, e aí eu vou tirar o valor de x e eu vou tirar o valor de y. E aí eu vou substituindo para vários valores de t diferentes. Então, por exemplo, para t igual a 0, isso vai dar menos 2 e 5. Né? Então, quando t é 0, o x é menos 2, o y é 5. Quando t é igual a 1, o y é menos 1, o t é 6. Quando t é igual a 2, o x é 0, o y é 7. Quando t é igual a 3, o x é 1 e o y é 8. E assim por diante, né? E assim vai seguindo. Beleza, então a gente fez um table of values. Aí a gente poderia ir lá no nesse plano que a gente fez, tentar fazer um sketch. Mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou primeiro encontrar uma relação entre o x e o y. E aí depois eu vou fazer o sketch. Para mim vai ser mais fácil fazer desse jeito, tá? E eu acho que para quem está fazendo o exame, como as funções sempre você vai conseguir eliminar o parâmetro de um jeito esperto, vale mais a pena primeiro eliminar o parâmetro e depois fazer o sketch da curva. Beleza. Então, fazer um sketch da curva, eu vou conseguir fazer isso bem se eu conseguir escrever y como uma y de x, né? Nesse caso, o x ele é t menos 2. Né? O x é t menos 2. Como o x é t menos 2, né? O x é igual a t menos 2. Isso quer dizer que o t, claro, é x mais 2, né? E aí o meu y, ele é t mais 5, né? T mais 5. Então, ele é t mais 5, né? Então, ele é o t ali, o tzinho, mais 5. E aí eu substituo o valor de t. E vou ficar aqui o y é x mais 7. Ok, essa aqui é muito fácil de fazer, porque é uma função do primeiro grau, né? Então, a gente faz o sketch dessa curva x e y que ele desenha no plano. Então, ele começa no ponto... Quando t é zero, né? É ideal a gente começar do t igual a zero. O ponto que ele inicia é o ponto menos 2, 5. Então, a gente começa do menos 2, 5. E aí do menos 2, 5. E ele segue numa reta, né? Não numa curva. Ele segue assim, cruzando aqui quando o... Aí é de bom tom, né? Marcar alguns pontos. Então, esse ponto inicial é o menos 2, 5. Esse intercept é o 7. E tá bom, já de pontos para marcar. Esse é um sketch da curva e essa y igual a x mais 7 é o parâmetro eliminado. Né? É como essa vai ser a imagem da nossa do movimento. E você pode colocar uma informação a mais, que o objeto está andando para frente, né? Então ele está seguindo esse caminho. Você pode colocar direção também, isso é importante. Ou seja, o objeto começa num ponto e ele está andando numa diagonal, né?
O que faz sentido, porque ele está andando com uma velocidade constante no x e uma velocidade constante no y, você combina os dois, ele está andando na diagonal. E isso que a gente fez acaba de provar isso.